Olá, para quem não me conhece, eu sou a Bruna, eu sou historiadora da arte e artista independente e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês 5 grandes roubos de arte na história. Eu selecionei alguns, mas tem vários, então se você quer uma parte 2 desse vídeo já comenta aqui e deixa seu like para que eu faça mais vídeos com esse tipo de conteúdo. Então vamos lá, que eu vou contar para vocês essas histórias. Bom, para quem me segue no Instagram, provavelmente viu que hoje eu fiz um post mais cedo sobre esses 5 roubos que eu vou falar aqui. Lá eu falo de forma um pouco mais simplificada, né, porque é um post carrossel. Então, se você quiser dar uma olhada lá no meu Instagram, esse é o meu arroba e o link tá na bio. O primeiro roubo que eu selecionei para falar sobre foi o roubo da Mona Lisa. E por quê? Bom, porque a Mona Lisa já virou uma pintura icônica na história da arte e grande parte disso se deve ao fato dela ter sido roubada em 1911 do Louvre. Pois bem, dia 21 de agosto de 1911, uma segunda-feira, o Louvre estava fechado à visitação pública e apenas alguns funcionários podiam entrar no local. E foi então que a Mona Lisa foi roubada do acervo artístico do museu. O pintor de paredes Vincenzo Peruggia, um dos funcionários do museu, foi até o quadro da Mona Lisa e roubou-o do Louvre, que até então era conhecida mais pelos entendidos e estudiosos de história da arte e não pelo público em geral. Mas no dia seguinte desse roubo, o que acontece é que a Mona Lisa começa a ficar mais famosa. Somente depois de 2 anos do roubo da Mona Lisa, ela conseguiu ser recuperada pela polícia. A polícia italiana foi levada de Florença ao norte da Itália, numa província chamada Como. E lá Peruggia estaria vendendo a obra. Mas então a polícia conseguiu deter o ladrão da Mona Lisa e a justificativa para o crime foi patriotismo. Sim, Peruggia declarou que ele queria que a Mona Lisa voltasse para a Itália, de onde ela foi roubada por Napoleão, quando na realidade o próprio Leonardo da Vinci havia vendido a Mona Lisa para Francisco I em 1516, um rei francês. E de fato esse roubo acabou fazendo com que a Mona Lisa se tornasse muito famosa em toda a Europa e depois no mundo, tanto que hoje ela é vigiadíssima e está lá na doma de vidro do Louvre. O segundo roubo que eu selecionei para falar sobre foi o roubo do Museu Isabella Stewart Gardner, em Boston, Estados Unidos. O roubo ocorreu na madrugada do dia 18 de março de 1990 e até mesmo inspirou uma série do Netflix documental chamado O Maior Roubo de Arte de Todos os Tempos, que é dividido em 4 episódios. Embora haja muitos suspeitos, principalmente em envolvimento da máfia italiana, ainda não é certo o que aconteceu e onde estão as pinturas roubadas. Tudo aconteceu quando 2 homens vestidos com o uniforme da polícia bateram lá na porta do Stewart Gardner, em Boston, no estado de Massachusetts, e falaram para os guardas que estavam cuidando do museu que haviam recebido notificações de distúrbio naquela área, principalmente levando em consideração que naquela época estava acontecendo a celebração do St. Patrick's Day. Os ladrões conseguiram, em apenas 81 minutos, roubar 13 obras, dentre elas La Sortie du Paysage, de Degas, Chez Tortoni, de Manet, e Tempestade no Mar da Galileia, de Rembrandt. O valor das obras levadas pelos criminosos, que não são só pinturas, mas também gravuras e outros artefatos históricos, é avaliado em cerca de 2,8 bilhões de reais. No museu, no local onde as obras foram retiradas, ainda há molduras que esperam seu retorno. O museu oferece uma recompensa de cerca de 10 milhões de dólares para qualquer um que tenha informações sobre o paradeiro das obras. O terceiro roubo que eu selecionei para falar sobre é um roubo que ocorreu em 2010, em Paris, na França, no Musée d'Art Moderne de la Ville, que basicamente contou com o desaparecimento de obras avaliadas por volta de 500 milhões de dólares. Esse roubo fez com que a imprensa comparasse o criminoso ao protagonista da série Lupin, Arsène Lupin, e até mesmo ao Homem-Aranha. O ladrão, chamado Jérôme Tomic, na realidade conseguiu acessar o museu jogando ácido em uma das janelas e roubou Pastoral, uma obra de Matisse. Já que os alarmes não foram acionados, ele resolveu roubar algumas obras mais, levando quadros de Modigliani, Picasso, Leger e Braque.
Tomic recebeu a sentença de 8 anos de prisão pelo roubo. O quarto roubo que eu selecionei para falar sobre nesse vídeo é o roubo do quadro de Van Gogh, chamado Flores de Papoula. O quadro é avaliado entre 50 e 55 milhões de dólares. O quadro, pintado por Van Gogh em 1887, foi roubado no Egito, no Museu Mohammed Mahmoud Khalil, em Gizé. Até hoje o quadro não foi encontrado, mas muitos funcionários do Ministério da Cultura egípcia renunciaram seus cargos. O quinto e último roubo de arte que eu selecionei para esse vídeo é o roubo que ocorreu no MASP, o Museu de Arte de São Paulo, em 2007, durante a mudança de turno dos seguranças do museu. Os ladrões levaram 2 pinturas, o retrato de Suzanne Bloch, de Picasso, e o Lavrador de Café, de Portinari, que na época foram avaliados em 50 milhões de dólares. O museu acabou sendo fechado para focar todas as energias em achar os criminosos e depois de um tempo, de algumas semanas, a dica de um informante levou a polícia até uma casa no interior de São Paulo, onde os criminosos foram finalmente presos e os quadros devolvidos ao museu. O fato é que o mercado de arte movimenta muito dinheiro e muitas intrigas acontecem por aí. Então nesse vídeo eu resolvi separar para vocês esses 5 roubos, mas quem sabe eu não faço uma parte 2 desse vídeo com outros roubos e outras intrigas no mundo da arte e do mercado. Deixa o like se você gostou do vídeo e se você conhece um roubo mais famoso ainda que desperta seu interesse. Beijos e até a próxima!